Você já se perguntou como, com o passar do tempo, as pessoas podem adquirir, sem perceber, características que, como uma parede invisível, as afastam de seus entes queridos? Não se trata apenas de mudanças naturais relacionadas à idade, como o aparecimento de rugas ou a diminuição da atividade. Existem certos hábitos que podem transformar os anos da maturidade em um período de solidão, cheio de dificuldades e decepções. O mais triste é que, muitas vezes, as pessoas nem sequer suspeitam do impacto que suas ações têm sobre os outros. De atos cotidianos insignificantes a padrões de comportamento profundamente enraizados, esses hábitos podem gradualmente destruir os laços com outras pessoas e deteriorar a qualidade de vida. Mas não se desespere, pois a conscientização do problema é o primeiro passo para sua solução. Vamos considerar a história de Júlia, uma mulher de 71 anos que se aposentou como bibliotecária. No passado, ela era o centro das atenções em seu círculo social, a alma da festa. Ela gostava de conversar com os vizinhos, mantinha contato com velhos amigos e estava sempre pronta para dar conselhos sobre a escolha de um livro interessante. No entanto, com o tempo, a situação mudou. As visitas se tornaram menos frequentes, o telefone tocou cada vez menos e os convites para celebrações familiares praticamente cessaram. Inicialmente, Júlia encontrava desculpas na ocupação dos outros, mas no fundo ela era atormentada por dúvidas. Será que ela havia feito algo que afastou seus entes queridos? Júlia não buscava a solidão, mas com o passar do tempo, certos padrões de comportamento se infiltraram sutilmente em sua vida. Cada vez mais, de seus lábios saíam reclamações sobre problemas de saúde, as imperfeições do mundo ao seu redor e memórias nostálgicas da Era de Ouro. Ela parou de se preocupar com sua aparência, raciocinando: por que eu deveria agradar alguém? As conversas com ela se transformaram em monólogos, pois ela falava cada vez mais e ouvia cada vez menos. Júlia demonstrava uma forte aversão a tudo o que era novo. Inovações tecnológicas, mudanças na sociedade e até mesmo a ajuda oferecida quando ela precisava. Tal comportamento erguia constantemente uma barreira entre ela e seus entes queridos. Infelizmente, a história de Júlia não é uma exceção. Um número significativo de idosos, sem querer, cai na armadilha de modelos de comportamento semelhantes, hábitos que gradualmente transformam o processo de envelhecimento em um período de solidão, dificuldades e decepções. Mas não se desespere, pois nunca é tarde para mudar sua vida para melhor. A conscientização desses modelos de comportamento negativos é o primeiro passo para manter relacionamentos sólidos, preservar laços sociais e preencher a vida com um novo significado. Portanto, vamos examinar esses aspectos desagradáveis, dos quais não se costuma falar em voz alta, e, o que é muito mais importante, vamos entender como evitá-los. Especialmente, vale a pena prestar atenção ao ponto número 7, que invariavelmente causa surpresa, e quando a conscientização chega, muitas vezes é tarde demais. Em primeiro lugar, é inadmissível mergulhar em um turbilhão de negatividade e crítica. Júlia sempre se considerou uma pessoa direta, mas de forma alguma propensa ao pessimismo. No entanto, com o tempo, ela começou a expressar seu descontentamento com mais frequência. Acordando de manhã com uma dor incômoda no joelho, ela lamentava o implacável processo de envelhecimento. Ligando os canais de notícias, ela suspirava com decepção, observando as imperfeições do mundo. Em conversas com jovens parentes, ela revirava os olhos, criticando suas escolhas e afirmando que, em seus tempos, o respeito era muito maior. Inicialmente, Júlia não percebia as mudanças que estavam ocorrendo, mas, gradualmente, as conversas se tornavam cada vez mais breves e superficiais. Os amigos começaram a evitar conversas profundas, temendo temas que pudessem provocar um fluxo de reclamações. Até mesmo os netos, que antes adoravam passar tempo com a avó, agora encontravam todos os tipos de pretextos para evitar visitas. Júlia não percebia que a negatividade, por mais justificada que parecesse, esgotava os outros.
Ninguém quer terminar uma conversa com um sentimento de depressão e decepção. A verdade é que cair em um círculo vicioso de crítica é extremamente fácil. O mundo está mudando rapidamente e nem sempre na direção que gostamos. O corpo já não funciona com a mesma agilidade e energia. Coisas que antes pareciam simples e banais, como ir ao supermercado, dirigir um carro ou usar um smartphone, podem causar irritação e aborrecimento. Naturalmente, surge a necessidade de expressar e compartilhar suas experiências, mas quando a negatividade se torna uma característica predominante do caráter, isso repele os outros e destrói relacionamentos. Como se transformar e mudar sua maneira de se comunicar? Comece cultivando uma atitude positiva e expressando gratidão pelas simples alegrias da vida. Em vez de mergulhar em um turbilhão de reclamações e descontentamento, tente começar suas conversas com algo alegre e inspirador. Por exemplo, você pode compartilhar seu bem-estar, mencionar a beleza do pôr do sol ou falar sobre um artigo interessante que você leu recentemente. Lembre-se de que a energia positiva tem uma capacidade incrível de se espalhar e atrair pessoas para você como um ímã. Estabeleça limites razoáveis para a expressão de emoções negativas. Dê a si mesmo, por exemplo, apenas alguns minutos para expressar sua frustração ou descontentamento e, em seguida, mude para a busca de soluções construtivas ou para a discussão de aspectos positivos da situação. Demonstre curiosidade genuína em vez de criticar e rejeitar tudo o que é novo e desconhecido. Em vez de rejeitar de cara novas tendências ou ideias, tente. Fazer perguntas e demonstrar interesse. Se seu neto está interessado em um novo aplicativo ou jogo, diga: "Conte-me mais sobre isso. Estou interessado em saber o que te atrai tanto." Demonstrar interesse e abertura ao novo ajuda a construir pontes entre gerações e visões, enquanto a crítica e a rejeição constantes erguem muros intransponíveis. Júlia não percebeu por muito tempo o impacto destrutivo que sua negatividade estava tendo em seus relacionamentos com os outros, até que fez um esforço consciente para mudar. Quando ela começou a conduzir conversas intencionalmente em um tom positivo, notou que as pessoas começaram a reagir de forma completamente diferente. Elas estavam mais dispostas a ficar por perto, se abrir e compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Gradualmente, Júlia sentiu o calor da comunicação retornar e os laços perdidos serem restaurados. Pense em que tipo de impressão suas conversas causam nos outros. Elas atraem as pessoas para você ou, ao contrário, as repelem. Compartilhe nos comentários sua experiência. Qual hábito específico que você corrigiu ajudou a fortalecer seus relacionamentos com os outros? O segundo aspecto que merece atenção é a negligência da higiene pessoal e da aparência. Lembremos a história de Júlia, uma mulher que sempre foi famosa por seu estilo impecável. Seu guarda-roupa estava repleto de blusas brilhantes. Ela não imaginava sair de casa sem uma gota de seu perfume favorito, e seu penteado estava sempre impecável. No entanto, com o tempo, mudanças aconteceram em sua vida. Inicialmente, eram detalhes insignificantes. Ela parou de usar maquiagem, faltava às visitas ao cabeleireiro e preferia roupas largas, justificando isso com o conforto. Então, um pensamento surgiu em sua mente. Por que se esforçar? Não preciso mais agradar ninguém. Os dias se sucederam e ela cada vez menos deixava as roupas de casa e quase não se olhava no espelho. Júlia se convencia de que isso não importava, mas no fundo sentia desconforto. Ela notou como a atitude das pessoas ao seu redor mudou. Estranhos que antes admiravam suas roupas brilhantes, agora mal a notavam. Os amigos começaram a convidá-la com menos frequência para passeios, e quando ela olhava para fotos antigas, mal reconhecia aquela mulher alegre que ela já foi. Júlia, aparentemente, não percebeu que a primeira impressão que uma pessoa causa tem um enorme impacto não apenas na percepção dos outros, mas, o que é muito mais importante, na autoestima. Cuidar da sua aparência não é de forma alguma uma manifestação de narcisismo, mas sim uma expressão de respeito por si mesmo,
uma forma de fortalecer a confiança em suas próprias forças e permanecer em harmonia com o mundo ao seu redor. Como mudar essa situação? Em primeiro lugar, é necessário prestar atenção ao seu guarda-roupa diariamente, mesmo que não haja planos de sair de casa. Não é necessário escolher algo extraordinário, basta vestir roupas limpas e bem ajustadas, nas quais a pessoa se sinta confortável e confiante. Uma roupa agradável pode melhorar instantaneamente o humor e aumentar o tônus vital. Não se deve esquecer de manter a higiene pessoal. Um banho regular, unhas bem cuidadas e procedimentos simples de cuidado, como pentear o cabelo ou hidratar a pele, enviam ao cérebro um sinal claro: eu mereço cuidado e atenção. A escolha da paleta de cores também desempenha um papel importante. Deve-se dar preferência aos tons que dão uma sensação de leveza e energia. Cores brilhantes ou roupas bem combinadas podem melhorar o humor e dar uma sensação de organização. O toque final será adicionar algo significativo e pessoal à imagem. Um relógio favorito, brincos delicados ou até mesmo um leve aroma de perfume podem despertar um sentimento de alegria e individualidade, lembrando a própria singularidade e valor. Ao notar que ações simples como cuidar do cabelo, usar suas roupas favoritas e uma maquiagem leve a transformaram instantaneamente, Júlia sentiu uma onda de confiança. Ao encontrar os sorrisos dos outros, ela recuperou a sensação de leveza e sua própria importância. A aparência de uma pessoa serve como um reflexo de seu estado interno, e cuidar de si mesmo demonstra ao mundo e a si mesmo que a vida continua e o interesse por ela não diminuiu. A busca pela constância e a rejeição da mudança se tornaram outra característica de Júlia. Sendo conservadora, ela valorizava os hábitos estabelecidos e encarava tudo de novo com cautela. Quando seus filhos e netos mudaram para mensagens de texto, ela se opôs, acreditando que não precisava disso. Com o tempo, porém, as ligações foram diminuindo e as notícias e eventos familiares passaram a ser discutidos em chats em grupo, dos quais ela não participava. Júlia percebeu que estava perdendo uma parte importante da vida de seus entes queridos, e não se tratava apenas de tecnologia, mas também de manter contato com eles. A teimosia e a falta de vontade de se adaptar a novas condições podem levar ao isolamento. É fácil se convencer de que não há necessidade de mudar nada, especialmente depois de muitos anos vivendo de uma certa maneira. Mas a recusa em aprender novas habilidades, desfrutar de confortos modernos e adotar novas formas de interagir com o mundo pode, imperceptivelmente, afastar uma pessoa de seus semelhantes. Como manter a receptividade ao novo em um mundo em rápida mudança? A chave está em uma simples substituição. Em vez de um "eu não preciso disso" categórico, diga "eu vou tentar". Essa disposição abre portas para o desconhecido, mantém a mente ativa e o envolvimento na vida. Não se apresse em rejeitar o desconhecido, dê-lhe a chance de se revelar. Não hesite em pedir ajuda, transformando isso em uma oportunidade para fortalecer os laços. Permita que a geração mais jovem, sejam netos ou filhos, sejam seus guias para o mundo do novo. O aprendizado conjunto cria momentos inestimáveis de proximidade e compreensão mútua. Comece pequeno, com pequenos passos em direção à mudança. Não se esforce para se tornar um guru da tecnologia instantaneamente, mas pequenos ajustes, como dominar uma simples mensagem de texto, se interessar por um novo hobby ou assistir a um programa de TV favorito de seus netos, ajudarão você a permanecer em harmonia com o mundo moderno. Lembre-se da história de Júlia, que finalmente permitiu que sua neta a ensinasse a enviar mensagens de texto. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que era tão fácil? Mas o mais importante, ela percebeu o quanto estava perdendo. Fotos diárias de seus bisnetos, piadas engraçadas que eles compartilhavam e mensagens curtas, cheias de amor e carinho. Ao abandonar a resistência, ela encontrou algo muito mais valioso: uma conexão mais forte com seus entes queridos.
Na era digital de constante desenvolvimento, para se manter atualizado e conectado, é necessário adaptar-se continuamente a novas tecnologias e abordagens. Estudos recentes em processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina permitiram melhorias significativas na qualidade e relevância das informações fornecidas. Graças ao uso de algoritmos avançados, tornou-se possível analisar com mais precisão o contexto das consultas e fornecer respostas que atendam ao máximo às necessidades dos usuários. Essas conquistas permitem não apenas manter-se atualizado com as últimas notícias, mas também trocar conhecimentos e experiências de forma eficaz, o que é fundamental para uma interação bem-sucedida no mundo moderno. O caso de Júlia serve como uma ilustração vívida de como o acúmulo aparentemente inofensivo pode transformar gradualmente a vida em caos. A heroína sempre se caracterizou por um sentimentalismo aumentado, e cada coisa em sua casa não era apenas um objeto para ela, mas uma lembrança viva do passado. Cartões postais antigos, jornais empoeirados, roupas esquecidas há muito tempo. Tudo isso era guardado com cuidado especial, como se possuísse algum valor mágico. Com o tempo, a casa aconchegante de Júlia se transformou em um depósito de coisas desnecessárias, que ela praticamente não usava, mas das quais não conseguia se desfazer. A princípio, Júlia não viu um problema nisso, acreditando sinceramente que todas as suas coisas tinham valor e poderiam ser úteis no futuro. No entanto, com o tempo, a desordem da casa começou a criar sérios inconvenientes. A limpeza se tornou uma tarefa impossível, a movimentação pelos cômodos se tornou difícil e o convite de hóspedes se tornou indesejável. Quando sua filha tentou sugerir delicadamente a necessidade de se livrar do excesso, Júlia resistiu, temendo que essas coisas pudessem ser necessárias para ela no futuro. A história de Júlia demonstra claramente que o apego excessivo às coisas pode levar a consequências indesejáveis. A bagunça não apenas ocupa espaço físico, mas também enche a mente de estresse e ansiedade, complicando a vida. A constante fixação no passado impede que você aproveite o presente e avance, criando uma sensação de estar preso em um pântano. Como se livrar da bagunça desnecessária que invadiu seu espaço de vida? Recomenda-se começar pequeno, concentrando-se em uma área específica, seja uma gaveta de mesa, uma caixa de coisas ou uma prateleira em um armário. Tentar limpar toda a casa de coisas desnecessárias de uma só vez pode parecer uma tarefa impossível, mas uma abordagem gradual, passo a passo, simplifica muito o processo. Faça a si mesmo perguntas importantes sobre cada item. Eu uso isso no meu dia a dia? Isso me traz uma sensação de alegria e satisfação? Se a resposta para ambas as perguntas for negativa, então, provavelmente, é hora de se desfazer desse item. Considere doar para quem precisa, enviar para reciclagem ou entregar itens significativos para membros da família que realmente os valorizarão. Transforme o processo de limpeza em um hábito útil. Defina como meta se desfazer de pelo menos um item por dia. Com o tempo, essa prática simples pode levar a transformações significativas em sua casa e em sua mente. Não se esqueça das questões de segurança e conveniência. Espaços desordenados aumentam significativamente o risco de quedas, lesões e outros acidentes. Uma casa deve ser não apenas bonita, mas também um lugar seguro e tranquilo para relaxar e descansar. Quando Júlia, a heroína desta história, finalmente decidiu começar a organizar sua casa, ela ficou surpresa com o quão mais leve e livre se sentiu. Ela doou roupas que não usava há anos, enviou revistas antigas para reciclagem e organizou seu espaço para facilitar a localização de coisas que são realmente importantes para ela. E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu à vontade para convidar amigos para compartilhar a alegria de viver em uma casa renovada e aconchegante. Livrar-se de coisas desnecessárias não é um ato de perda, mas sim um passo para criar uma vida mais harmoniosa, organizada e serena.
Cada pessoa que passou pelo processo de organização pode contar sua história única sobre como se livrar do excesso transformou sua existência. Os leitores são convidados a compartilhar suas experiências e descobertas pessoais nos comentários para inspirar outras pessoas a mudar. Um dos problemas comuns que as pessoas enfrentam é a perda da tolerância com os outros. Júlia, por exemplo, sempre se considerou uma pessoa equilibrada, até que as pequenas coisas do dia a dia começaram a irritá-la. Um dia, no supermercado, enquanto esperava na fila, ela sentiu uma onda de impaciência por causa da lentidão de um jovem caixa. Percebendo seus movimentos desajeitados, ela não aguentou e murmurou uma frase expressando sua insatisfação. Naquele momento, o caixa, envergonhado, baixou os olhos. Júlia notou um leve tremor em suas mãos. Ficou óbvio que ele era um novato, sentindo-se nervoso e se esforçando ao máximo. De repente, ocorreu a ela. Ela não estava se transformando na pessoa que sempre evitou, uma pessoa propensa a explosões bruscas e mesquinha em demonstrar misericórdia. Com a idade, muitas pessoas percebem que está se tornando mais difícil para elas manter a paciência, especialmente quando as coisas não acontecem tão rápido quanto gostariam. No entanto, irritação e intolerância não apenas envenenam a vida dos outros, mas também afetam negativamente o próprio estado emocional, aumentando os níveis de estresse. Como manter o equilíbrio mental e mostrar bondade em nosso mundo acelerado? Primeiramente, deve-se criar o hábito de fazer uma pequena pausa antes de dar vazão às suas emoções. Quando você sentir que a irritação está começando a surgir, respire fundo, permitindo-se se distanciar um pouco da situação. Pergunte a si mesmo: esse incidente realmente vale a pena gastar meus nervos? Tente ver o que está acontecendo de um ângulo diferente. Talvez o motorista lento seja um parente idoso de alguém, e o caixa distraído seja um estudante com dificuldades financeiras. Uma pequena dose de paciência pode transformar um sentimento de aborrecimento em uma compreensão sincera. Use as situações cotidianas como um lembrete da necessidade de mostrar bondade. Em vez de responder bruscamente, dê um sorriso aos outros ou diga palavras de apoio. Um simples "não se apresse" pode animar outra pessoa. Lembre-se de que a vida se torna muito mais fácil quando você para de prestar atenção a pequenos irritantes. Mostrar paciência em vez de frustração ajuda a reduzir os níveis de estresse e melhorar os relacionamentos com os outros. Júlia decidiu conscientemente diminuir o ritmo de sua vida. Na próxima vez que foi à loja, ela sorriu para aquele mesmo jovem caixa e disse: "Você está indo muito bem." O rosto do jovem se iluminou com um sorriso, e naquele momento Júlia percebeu que mesmo uma pequena gota de bondade pode fazer uma grande diferença. Você já percebeu que perde a paciência muito rapidamente? Como você geralmente lida com momentos desagradáveis? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sexto erro na comunicação: conversa excessiva em detrimento da capacidade de ouvir. Júlia era um verdadeiro tesouro de histórias, uma conselheira experiente e uma amante de lembranças. No entanto, com o tempo, ela começou a notar uma tendência perturbadora. Sua filha estava ligando para ela com menos frequência. E quando eles conseguiam conversar, as conversas eram apressadas, como se a filha estivesse com pressa de terminar a conversa. Um dia, Júlia, preocupada com a situação, perguntou diretamente: "Está tudo bem? Por que você parou de ligar com tanta frequência?" Após uma pausa, a filha confessou: "Mãe, eu adoro nossas conversas, mas às vezes sinto que você não está me ouvindo." Nossas ligações se transformam em um monólogo sobre você, e não tenho a chance de compartilhar meus pensamentos e preocupações. Júlia ficou chocada com essa revelação. Ela percebeu que frequentemente dominava as conversas, interrompendo a filha com suas histórias, dando conselhos sem ouvi-la até o fim, ou desviando a atenção para si mesma. Com a idade, muitos caem nessa armadilha, buscando compartilhar a sabedoria acumulada, mas esquecendo a importância de saber ouvir. Como resultado,
os entes queridos podem começar a se distanciar, sentindo-se não ouvidos e incompreendidos. A arte de manter conversas significativas exige um equilíbrio delicado entre saber falar e ser capaz de ouvir. Se você notar que está dominando a conversa, faça uma pausa consciente e demonstre interesse pelo interlocutor, fazendo uma pergunta como: "E como estão as coisas com você? Quais são as novidades na sua vida?" É importante reprimir o impulso de interromper, mesmo que você tenha uma história fascinante para compartilhar. Dê a outra pessoa a oportunidade de concluir seu pensamento antes de entrar na conversa. Estimule uma comunicação mais profunda, fazendo perguntas abertas. Em vez do formal "como vai?", tente perguntar: "Quais eventos interessantes aconteceram esta semana?" Essa abordagem incentiva respostas detalhadas e promove um diálogo mais significativo. Esteja totalmente presente no momento da conversa. Deixe o telefone de lado e concentre-se no interlocutor, ouvindo atentamente cada palavra. Júlia, percebendo a necessidade de mudança, se esforçou para melhorar. Durante a próxima conversa telefônica com a filha, ela praticou a escuta ativa, fez mais perguntas, deu à filha a oportunidade de expressar seus pensamentos e ofereceu conselhos apenas quando solicitada. O resultado superou todas as expectativas. Suas conversas se tornaram mais longas, calorosas e significativas. A essência é que, para ter conversas melhores, é importante não falar mais, mas ouvir com mais atenção. Você já se sentiu não ouvido em uma conversa ou percebeu que estava ocupando todo o tempo de antena? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. 7º erro: isolar-se dos outros em vez de buscar apoio. Júlia era a personificação da independência. Durante décadas, ela se dedicou a cuidar de seus entes queridos, criar seus filhos, cuidar da casa e sempre encontrava tempo para ajudar os vizinhos quando eles estavam em dificuldades. No entanto, com o passar dos anos, até mesmo as tarefas mais simples se tornaram difíceis para ela. Um dia, voltando da loja, ela tentava, com dificuldade, tirar uma sacola de compras pesada do carro. Um jovem que passava por perto notou sua dificuldade e se ofereceu para ajudar. Júlia, forçando um sorriso, recusou. Mas, no fundo, ela sabia que não conseguiria sozinha. Enquanto carregava a sacola para dentro de casa, uma dor aguda na coluna a atingiu e um sentimento crescente de frustração a invadiu. Ela se sentia exausta não apenas fisicamente, mas também pela solidão que se seguiu àquela recusa absurda. Ela afastou uma pessoa que sinceramente queria ajudar. Mais tarde, naquela mesma noite, um pensamento amargo a atingiu. Sua relutância em aceitar ajuda não a tornava mais forte, mas apenas agravava seu isolamento. Porque pedir ajuda é uma demonstração de força e não de fraqueza. Buscar apoio não significa se tornar um fardo para os outros. Significa permitir que os outros demonstrem cuidado. As pessoas, por natureza, querem ajudar, mas se você constantemente as afasta, elas param de oferecer sua ajuda. Aceitar ajuda fortalece a conexão entre as pessoas. Quando uma pessoa permite que outra a ajude, isso cria um momento de calor humano e humanidade compartilhada. Isso facilita a vida não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Não é necessário lutar contra tudo sozinho. Além disso, isso dá aos outros a oportunidade de se sentirem úteis. Imagine um mundo em que ninguém nunca precise da sua ajuda. Você não se sentiria inútil? Dar aos outros a chance de ajudar é um presente valioso. Como se livrar do hábito de rejeitar ajuda? Da próxima vez que alguém oferecer apoio, vale a pena tentar responder: "Sim, seria ótimo, obrigado." Se você precisar de ajuda, não hesite em pedir diretamente: "Você poderia me ajudar com isso?" É importante lembrar que aceitar a bondade dos outros não enfraquece os laços, mas, ao contrário, os fortalece. Um dia, Júlia, ao entrar em uma loja, encontrou novamente aquele jovem e o presenteou com um sorriso. "Sabe", confessou ela, "hoje eu não dispensaria uma pequena ajuda." O rosto dele se iluminou de alegria quando ele pegou sua sacola, e nesse simples ato de troca, Júlia sentiu uma sensação
há muito esquecida: a conexão com outra pessoa. É fácil para você pedir ajuda? Ou talvez você já tenha experimentado a alegria que é ajudar outra pessoa. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. 8º ponto: excesso de economia que impede de aproveitar a vida. Júlia sempre foi conhecida por sua prudência em questões financeiras. Ela recortava cupons, abria mão de férias e hesitava longamente antes de fazer qualquer compra que não fosse estritamente necessária. Apesar de ter economias consideráveis, a ansiedade a perseguia constantemente. E se eu precisar desse dinheiro mais tarde? E se algo imprevisto acontecer? Um dia, sua amiga próxima, Linda, a convidou para passar um fim de semana fora da cidade. Vai ser divertido, Júlia. Podemos explorar novos lugares, desfrutar de uma comida deliciosa e simplesmente relaxar. A primeira reação de Júlia foi recusar. Gastar dinheiro com viagens, restaurantes. Ela poderia apresentar inúmeras razões para não aceitar. Mas, no fundo, ela se perguntou: quando foi a última vez que me dei um presente de verdade? Ela vinha economizando dinheiro por anos para o futuro, mas e se esse futuro nunca chegasse? Por que é tão importante saber aproveitar o próprio dinheiro? A responsabilidade financeira é sem dúvida importante, mas a vida não deve se resumir apenas a economizar. As experiências de vida trazem muito mais alegria do que os bens materiais. Estudos mostram que gastos com experiências, como viagens, passeios na natureza ou atividades de lazer, proporcionam uma sensação de felicidade mais duradoura, enquanto o valor dos bens materiais se esvai rapidamente. Uma pessoa trabalha muito ao longo da vida, e é importante saber aproveitar os frutos do seu trabalho. O dinheiro deve servir para manter a felicidade e não apenas ficar parado no banco. A segurança financeira é, sem dúvida, importante, mas a autorrealização não é menos importante. Encontrar um equilíbrio entre economizar e saber aproveitar a vida é a chave para a harmonia. É possível se livrar de um hábito enraizado se permitir-se desfrutar da vida e gastar dinheiro com o que traz verdadeira alegria. Não se deve negar o prazer de um jantar requintado, um hobby favorito ou uma viagem espontânea. É aconselhável reservar uma parte das economias para obter impressões vívidas e emoções positivas. Pergunte a si mesmo: se não for agora, quando? A vida avança inexoravelmente, sem esperar o momento certo. Júlia, por exemplo, negou a si mesma pequenos prazeres por muito tempo, até que um dia decidiu fazer uma viagem de fim de semana há muito esperada. Nesses 2 dias, ela riu mais do que nos últimos meses. Observando o pôr do sol na companhia de sua melhor amiga, ela percebeu que era por esses momentos que ela havia economizado tanto. E o que você está adiando para depois, justificando a falta de dinheiro? Compartilhe suas reflexões. Outro erro comum que afasta os jovens é a atitude condescendente em relação às novas gerações. Júlia adorava seu neto Ethan e sempre esperava ansiosamente por suas visitas. No entanto, ultimamente, os encontros se tornaram mais curtos e tensos. Antes, Ethan contava à avó com entusiasmo sobre a escola e seus videogames favoritos, mas agora suas conversas pareciam forçadas e artificiais. Um dia, Ethan mencionou um novo aplicativo que despertou seu interesse genuíno. Júlia suspirou e balançou a cabeça em reprovação. Na nossa época, não precisávamos de todas essas tecnologias modernas. As crianças passavam tempo ao ar livre, brincando de jogos ativos, e não ficavam horas sentadas em frente às telas. Ethan ficou em silêncio, ofendido. Depois de alguns minutos, olhando para o celular, ele murmurou: "Acho que preciso ir." Quando a porta se fechou atrás do neto, Júlia sentiu um aperto na consciência. Ela não queria afastá-lo. Ela só queria compartilhar memórias de como era diferente em sua juventude. Mas, involuntariamente, ela o fez se sentir estranho e incompreendido. Por que as declarações condescendentes afastam tanto as gerações mais jovens? Comparar o passado com o presente é perfeitamente natural,
mas as constantes repreensões e instruções mostrando aos jovens que as alegações de que no passado era melhor podem fazer com que o interlocutor se sinta criticado, em vez de compreendido, como se sua experiência pessoal não tivesse valor algum. Essa abordagem não aproxima, mas, ao contrário, afasta as pessoas umas das outras. É importante perceber que os tempos mudam, e este é um processo natural. Cada geração enfrenta desafios e oportunidades únicos. Relações fortes são construídas sobre o apoio, e não sobre críticas. Demonstrar interesse pelo mundo de outra pessoa pode fortalecer significativamente o vínculo entre vocês. Como mudar o hábito arraigado de desvalorizar a experiência alheia? Antes de tudo, é necessário substituir a negligência pela curiosidade. Em vez de dizer frases como "na nossa época não era assim", vale a pena demonstrar interesse e pedir para contar mais sobre o que preocupa o interlocutor. É importante procurar pontos em comum, compartilhar histórias do seu passado que se relacionem com as suas experiências atuais. Apoio e não crítica é o que a geração mais jovem precisa para prosperar. As palavras dos mais velhos podem se tornar uma fonte de inspiração e não de decepção. Como exemplo, podemos citar a história de Julia e seu neto Ethan. Em uma das visitas de Ethan, Julia decidiu experimentar uma nova abordagem. Quando ele começou a falar sobre seu jogo favorito, ela não o ignorou, mas perguntou com um sorriso: "O que você gosta nele?" Ethan se animou e começou a explicar com entusiasmo a estratégia por trás do jogo. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa deles fluiu de forma natural e fácil. Naquela noite, Julia percebeu que o segredo do entendimento entre as gerações não está em tentar mudar uns aos outros, mas em um desejo sincero de compreender. Ethan ficou na casa da avó mais tempo do que o habitual, o que dizia muito. Você já pensou sobre o abismo que separa você da geração mais jovem? Já se sentiu como se estivesse à deriva no tempo? O que te ajudou a se reconectar com a modernidade? Julia, absorta em seus pensamentos, observava a dança das folhas de outono na janela. À medida que as festas se aproximavam, seu coração se apertava com a tristeza habitual. Memórias da traição de uma velha amiga, do conflito não resolvido com a irmã e dos sonhos não realizados atormentavam sua alma. O passado, como um projecionista insistente, repetia incessantemente o filme antigo em sua mente, não lhe dando paz. Um dia, ao notar o olhar distante de Julia, sua vizinha Linda perguntou: "No que você está pensando?" Julia, sem esconder a tristeza, respondeu: "Não consigo me livrar da ideia de que não posso mais mudar nada." Linda, com um sorriso caloroso, observou: "Apegar-se ao passado é como carregar uma mala pesada. Imagine como será mais fácil se você simplesmente deixá-la ir." Mas por que é tão perigoso guardar mágoas e arrependimentos no coração? Em primeiro lugar, isso nos impede de aproveitar o presente. As memórias de feridas passadas nos impedem de desfrutar dos momentos maravilhosos que estão acontecendo agora. Além disso, isso afeta negativamente nossos relacionamentos com os outros. O ressentimento, como uma parede invisível, cria uma distância entre nós e as pessoas próximas, mesmo que não percebamos. E, finalmente, isso prejudica nossa saúde. O estresse causado por mágoas pode levar ao aumento da pressão arterial, distúrbios do sono e até mesmo enfraquecimento do sistema imunológico. Para alcançar a liberdade emocional e deixar o passado para trás, é preciso aceitar o fato consumado. O passado não pode ser mudado. Em vez de se perguntar por que isso aconteceu, é muito mais construtivo se perguntar: que lições posso tirar disso? Um passo importante é a prática do perdão, mas não por causa daqueles que causaram dor, mas para sua própria libertação. Deixar o passado para trás não significa justificar as ações negativas de alguém. Significa se libertar de sua influência destrutiva. O ponto crucial é a concentração no presente. Sempre que surgirem pensamentos intrusivos sobre o passado, deve-se conscientemente mudar a atenção para algo positivo que esteja acontecendo no momento.
Um método eficaz pode ser: escrever uma carta na qual todas as experiências sejam expressas, e em seguida uma despedida simbólica a ela, por exemplo, destruindo-a. Se não for possível seguir em frente sozinho, é útil registrar todos os seus sentimentos no papel e, em seguida, rasgá-lo ou queimá-lo, simbolizando a libertação da negatividade. Uma noite, Júlia, cansada do peso de mágoas passadas, pegou uma folha de papel e descreveu detalhadamente tudo o que guardava dentro de si por anos. Depois de respirar fundo, ela deixou tudo ir. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma leveza extraordinária. Certamente, muitos se perguntaram como superar uma mágoa passada e o que os ajudou a seguir em frente. Júlia sempre se destacou pela independência. Então, quando começou a sentir tonturas ao se levantar ou notou um declínio na visão, ela não deu importância, atribuindo tudo às mudanças relacionadas à idade. No entanto, uma manhã, quando ela estendeu a mão para pegar uma caneca de café na cozinha, a tontura foi mais forte do que o normal. Sem conseguir segurar a bancada, ela perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. Uma dor aguda perfurou seu quadril. Em pânico, ela tentou se mover, mas algo estava errado. No hospital, após horas tensas de luta pela saúde da paciente, o médico constatou com pesar: Júlia, o resultado poderia ter sido diferente se tivéssemos descoberto o problema em um estágio anterior. Este triste caso nos faz pensar sobre por que negligenciar os sinais que nosso corpo envia pode ter consequências tão sérias. Não se deve subestimar nem mesmo as manifestações menores de uma doença, pois elas podem ser precursoras de doenças graves. Uma leve tontura, que muitos ignoram, pode ser um sintoma de desidratação ou mesmo um sinal precoce de um derrame iminente. A sensação de fadiga, que muitas vezes é atribuída aos processos naturais de envelhecimento, pode sinalizar problemas cardíacos não diagnosticados. O atraso na procura de um médico e nos exames necessários geralmente leva a um pior prognóstico e à diminuição da eficácia do tratamento. Infelizmente, muitas pessoas idosas tendem a ignorar dores, falta de ar repentina ou quaisquer outras mudanças em seu estado, sem suspeitar que uma intervenção oportuna poderia mudar drasticamente a situação. Um ditado sábio diz: prevenir é sempre melhor do que remediar. Pequenos ajustes na dieta, tomar medicamentos ou mudar o estilo de vida podem prevenir o desenvolvimento de sérios problemas de saúde no futuro. Como devemos cuidar da nossa saúde e não perder os sinais de alerta? Primeiramente, é necessário ouvir atentamente o seu corpo. Não ignore os sintomas, por menores que pareçam. Se algo te preocupa, é melhor prevenir e fazer um exame. Exames preventivos regulares com um médico devem se tornar parte integrante da vida de todos, mesmo que se sintam absolutamente saudáveis. Essas visitas ajudam a identificar problemas ocultos em um estágio inicial, antes que se transformem em doenças graves. Atenção especial deve ser dada a sintomas que aparecem repentinamente. Tonturas, dor no peito, lapsos de memória ou perda de peso inexplicável. Tudo isso requer atenção imediata de um especialista. Não se esqueça de um estilo de vida saudável. Nutrição adequada, atividade física regular e sono adequado são os 3 pilares em que se baseia nossa saúde e bem-estar a longo prazo. Lembre-se de que seus hábitos diários têm um grande impacto em seu futuro. Depois de se recuperar de uma queda infeliz, Julie fez uma promessa firme a si mesma. De agora em diante, nenhum sinal de alerta passaria despercebido. Uma visita ao médico foi marcada imediatamente. O equilíbrio hídrico do corpo foi colocado sob estrito controle e, para restaurar a coordenação e o senso de equilíbrio, ela se inscreveu em aulas especiais no centro comunitário local. Veio a percepção de que manter a independência não é recusar ajuda, mas cuidar ativamente da própria saúde, antecipando possíveis complicações. Na memória, involuntariamente, surgiu a pergunta:
Alguma vez negligenciou pequenos problemas de saúde que mais tarde se transformaram em doenças graves? E o que desencadeou a tomada das medidas necessárias? No silêncio da sala de estar, Julie mergulhou na visualização de álbuns de fotos antigos. Nas fotos amareladas surgiram imagens de anos passados. Ela, cercada de amigos, rindo sinceramente. Ela, brincando com os amados netos. Ela, dançando em celebrações familiares. Mas quando foi a última vez que ela sentiu tanta alegria? A vida se transformou em uma rotina monótona. Acordar, tarefas domésticas, assistir às notícias e ir para a cama. Em algum lugar ao longo do caminho, ela perdeu a capacidade de encontrar prazer nas coisas simples. Uma noite, a vizinha Linda convidou Julie para acompanhá-la em uma sessão de cinema. Relutantemente, mas ainda assim, Julie concordou. A escolha recaiu sobre uma velha comédia que ela não via há muitos anos. E, de repente, completamente inesperadamente para si mesma, ela começou a rir, sinceramente, do fundo do coração, até ter cólicas no estômago e lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma leveza e paz incomuns. Com a idade, o riso e a diversão adquirem um significado especial, tornando-se não apenas um passatempo agradável, mas um elemento importante para manter a saúde e o bem-estar. O riso tem a incrível capacidade de reduzir os níveis de estresse, diminuindo a produção de cortisol, um hormônio que, em excesso, afeta negativamente o humor e o estado geral do corpo. Ataques regulares de riso ajudam a melhorar o fundo emocional e aumentar o tônus vital. Além disso, o riso desempenha um papel importante no fortalecimento das relações interpessoais. Pessoas com senso de humor e capazes de trazer alegria aos outros atraem para si, como um ímã. O riso se torna o fio que conecta os corações, ajudando a formar laços mais profundos e fortes. Não se pode deixar de notar o efeito rejuvenescedor do riso. Sorrisos e diversão estimulam a circulação sanguínea, fortalecem o sistema imunológico e até melhoram a memória. O riso ajuda a manter a juventude não só externamente, mas também internamente, enchendo a vida de cores vivas e emoções positivas. Como trazer mais alegria à sua vida? Primeiramente, é necessário dedicar conscientemente tempo para a diversão. Assistir a filmes de comédia, participar de jogos divertidos ou aprender novas atividades emocionantes. Tudo isso pode se tornar uma fonte de emoções positivas. É importante cercar-se de pessoas que sabem rir e trazer alegria. Uma companhia positiva e inspiradora é a chave para um bom humor e equilíbrio mental. Não se esqueça do humor na vida cotidiana. A capacidade de ver o lado engraçado em situações comuns ajuda a lidar com as dificuldades mais facilmente e a manter o otimismo. Pequenos erros ou contratempos podem ser vistos como histórias engraçadas esperando sua vez. Finalmente, é importante se reconectar com o que antes trazia alegria. Gostava de dançar, cantar ou contar piadas? Traga essas atividades de volta à sua vida e você sentirá como ela se enche novamente de cores vivas. A história de Julia, que visitou Linda, demonstra vividamente como uma escolha consciente pela alegria pode transformar a vida. Após a conversa com Linda, Julia sentiu como se um enorme peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ela percebeu que a alegria não é algo que surge por si só, mas algo que precisa ser cultivado. Na manhã seguinte, em vez de se afogar em um fluxo de notícias negativas, ela ligou sua música favorita e começou a dançar na cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente viva. Lembre-se, quando foi a última vez que você foi tomado por uma gargalhada incontrolável? Julia não conseguia imaginar como pequenas ações cotidianas poderiam moldar o destino, mas assim que ela se decidiu pela mudança, deixando o passado para trás, se abrindo a novas oportunidades e redescobrindo o prazer de viver, algo incrível aconteceu. Ela sentiu uma conexão inseparável com o mundo ao seu redor.
Sua filha começou a ligar com mais frequência. Os vizinhos a visitavam para conversas amigáveis e até mesmo estranhos respondiam ao seu calor humano. Seu coração se encheu de felicidade. O peso de mágoas passadas, arrependimentos e solidão começou a derreter, dando lugar a momentos de alegria, gratidão sincera e significado na existência. E, surpreendentemente, ela sentiu um impulso de energia juvenil. Em vez de resistir ao inevitável, ela abraçou a mudança de braços abertos. Em vez de se entregar a memórias sombrias, ela se concentrou no presente, no que estava em seu poder. Agora é a sua vez de refletir e agir. Quais desses hábitos você percebe em si mesmo ou nas pessoas ao seu redor? Que pequena mudança você pode fazer em sua vida hoje? Envelhecer é um processo natural, mas a forma como vivemos esse período depende inteiramente de nossas escolhas.